Pelo que você viu ontem, principalmente, ficou a sensação de que para ter um time mais competitivo, o Vitor Pereira vai precisar fazer o que fez ontem, deixar alguns medalhões no banco, só relembrando, ontem ele deixou Renato Augusto no banco, ontem ele deixou Fábio Santos no banco, Gil no banco. Então o caminho é esse, Ricardinho. A frase está aí na tela. É verdadeiro ou é falso? É verdadeiro, é verdadeiro. A gente já fala há um bom tempo que o Corinthians não vai conseguir ter a intensidade que se precisa hoje no futebol com o chamado G5, né? Os 5 grandes aí do Corinthians. O André pode ficar tranquilo, a zaga do Corinthians está resolvida, o Gil tem que ser reserva hoje, o Gil não tem mais espaço para ser titular do Corinthians, a zaga com o João Vitor e com o Raul Gustavo vai ter que ser a zaga titular, com o Fagner só acho que o Raul, só uma ressalva, acho que o Raul Gustavo precisa controlar um pouco a questão do temperamento, principalmente porque o Corinthians está disputando uma Libertadores. Perfeito, mas acho que conversar com ele. Mas acho que o caminho de zaga, eu acho que é esse mesmo. É esse. Vai voltar o Fagner, que no jogo ontem que estava suspenso, né? A lateral direita. E é o seguinte, Jorge, não tem muito mistério. Você vai pegar esse meio de campo do Corinthians aí, claro que ele vai ter mudanças para quarta-feira. O Renato Augusto tem que ser titular, cara. O Renato Augusto joga demais. O Renato Augusto, ao lado do William, são os 2 jogadores que vão fazer a diferença no Corinthians. O Roger Guedes não vive um grande momento. Agora o Vitor Pereira vai ter que quebrar a cabeça, porque ele vai ter que escolher 3 jogadores para poder montar esse meio de campo aqui. Desses nomes aqui, ó, Duqueiroz, Maicon, Paulinho, Renato Augusto, Cantillo e mais o Juliano. Os caras aí estão 5, 6 brigando por 3 vagas. Não tem muita conversa, não. Formiga tá coberto de razão. O Maicon vai ter que jogar, o Renato Augusto vai ter que jogar, aí você vai ter que optar aí. Vou colocar o Paulinho, vou colocar o Juliano. O Willian é titular absoluto também. Aí você não vai mexer. Então é o Corinthians que ele vai ter que mudar a maneira de jogar. Aquilo que vocês da imprensa venderam com relação a um jogo, o Corinthians vai sempre propor o jogo, vai ter a bola, não vai ser assim, não. Então, mas assim, essa galera do vocês da imprensa tá batendo já, uma parte dela já há um bom tempo, a preocupação justamente com isso, gente. Não vai ter intensidade, não vai ter mobilidade, não vai aguentar o tranco. A gente tá falando disso aí, muita gente tá falando disso aí desde que ele chegou. E ele já meteu a mão no vespeiro. Vou tirar um aqui, vou tirar outro ali. Por exemplo, o Júnior Moraes vai ter que ter uma oportunidade, uma sequência de jogos, que ele é o centroavante, ele é o camisa. O Roger Guedes tá jogando nada. O Roger Guedes hoje mais atrapalha do que ajuda. Então, para quarta-feira, que é decisão, a gente vai ter a ideia de qual time que ele pensa em ser o time titular. Porque se você pegar aqui o que vai ser o mês de abril, a segunda metade de mês de abril do Corinthians, é Deportivo Cali, aí, na teoria, o confronto mais tranquilo dos que virão é o Avaí em casa, na teoria. Avaí ganhou ontem. Ganhou do América Mineiro. E, aliás, o Avaí fez um negócio que a gente tinha que ter um tempo depois para debater, que é a questão da venda de ingressos lá, que ele estipulou um preço para os jogos contra os grandões, né, os clubes de maior apelo, um outro preço para os jogos contra as equipes menores. E tá certíssimo, tá? Do ponto de vista comercial. Que é o campeonato dele, né? Tá corretíssimo, mas isso é para depois. Então o Corinthians tem Deportivo Cali e Avaí em casa. Depois ele tem Copa do Brasil, que é a Portuguesa do Rio. Copa do Brasil é jogo chato, você comete um erro, pode se complicar para a volta, mas enfim. Aí depois ele tem o Derby no Allianz e tem o Boca Juniors em casa. Assim, o Derby deve ser em Araraquara, hein? Verdade, né? Qual é a questão mesmo lá do show dos amigos, show dos amigos. Show? Aliás, eu devo ir nesse show, vou ficar na casa de um amigo que mora bem pertinho lá do Allianz. Se ele não sabe, que fique sabendo agora. Tá sabendo ao vivo. Mas então, André, para aguentar esses jogos, com o tamanho dos jogos, e outros que nem são tão pesados assim, tipo da Copa do Brasil, mas eles enchem calendário, porque é quarta, domingo, vai precisar deixar medalhões no banco, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. E assim, o Corinthians, ele vai ter que, eu imagino, o torcedor do Corinthians, ele vai ter que se acostumar com uma escalação mais europeia do time do Corinthians, girando mais. Você tendo ali uma mescla de jogadores mais jovens para fazer a correria do time, para dar o ritmo da intensidade da equipe, aliado com jogadores ali, então vai ter jogo como, por exemplo, ontem, você não viu o Renato Augusto como titular. De repente, no jogo da Libertadores, pode ser que o Paulinho não seja titular, volte o Renato Augusto, pode ser que aí para o jogo seguinte o William não seja. Eu acho que
o corintiano, ele não vai ter o 11 na cabeça. Não vai ser aquele time que você sabe de cor. Você vai imaginar a escalação do Corinthians. Pô, hoje será que ele vai... Aí você vai chegar lá, na hora que sai a escalação, você vai ver e falar, pô, ele vai fazer tal coisa, ó. Pode ser que o cara esteja sendo aqui poupado e tal. Então eu acho que se não tiver a mentalidade de que esse time vai girar, o Vitor Pereira vai ter problemas. E o torcedor do Corinthians vai ter problemas para entender a situação. Eu acho que ele vai ter que deixar alguns medalhões no banco, eventualmente, sim. Então, eu sou... É verdadeiro. Tá. Então, Formiga, isso que o André tá falando, assim, eu não enxergo como um problema, né? Se, talvez tenha torcedor do Corinthians que demore um pouco mais para entender, mas se você tem aí pelo menos uns 6 caras, como disse o Ricardinho, se você for olhar para cada um, eles vão te oferecer alternativas diferentes, funções diferentes, formatações diferentes que você vai olhando lá no jogo a jogo. E tem muito treinador que trabalha hoje aí no jogo a jogo. Sim, eu acho que o torcedor tem que encarar como um privilégio. Pô, olha o elenco que a gente tem e que vai dar ao Vitor Pereira um leque de opções. Eu acho que é positivo, pô. Eu acho que é positivo. E se algumas poupadas forem com esses objetivos maiores, tipo se recuperar na Libertadores e tal, não necessariamente porque fulano tá mal, porque aí não é poupar, né? Aí é barrar. Eu acho que dos medalhões, quem tá próximo de ser barrado é o Roger Guedes. Acho que o Paulinho já viveu esse momento, mas talvez o jogo de ontem tenha dado uma arrefecida, porque talvez um novo formato de time também seja bom para o Paulinho, né? Menos sobrecarga, mais espaço para ele atacar a área, e talvez o Roger Guedes muitas vezes pela movimentação ocupe um lugar que o Paulinho gosta de estar. Enfim, acho que o Vitor é um camaleão suficiente para se adaptar bem a essa realidade aí. Eu também não vejo isso como um problema. Eu acho que isso vai acontecer, essa rotação de elenco vai rolar, e para mim é verdadeiro. Acho que eu tô com o André, tô com o Ricardinho, vai ser isso, assim, não necessariamente 2, 3, 4, não vai precisar ser a maioria, mas 1, 2, essa galera aí vai acabar perdendo lugar. Acho que, por exemplo, nesse momento, um que tá pedindo para sair é o Roger Guedes, assim, o impacto dele no time é relativamente pequeno. E foi assim ontem mais uma vez, inclusive, né? Ó, a galera pode continuar mandando superchats pra gente aqui, daqui a pouco eu vou ler mais um pouquinho de superchats. A galera tá chegando aqui nesse de placa, e a gente vai falar do outro lado do jogo também, que é toda essa questão do Botafogo, da montagem e tudo mais. A gente entra nesse assunto já. Mas, o Ricardinho, quarta-feira a gente vai ter o Corinthians voltando a ter o contato com a torcida, né? Porque nesses últimos 3 jogos, o Corinthians foi ao Morumbi, foi a La Paz e foi ao Rio de Janeiro, e aconteceu muita coisa. Aconteceu bastante coisa nesse período, de protestos, de ameaças. O Cássio falou muito disso ontem também, né? Do quanto isso pesou para ele, tudo que ele leu nos últimos dias. Corinthians soltou nota, o presidente do Ilho falou em indignação com tudo que aconteceu. Da maneira como foi ontem, temperatura esfria um pouquinho, Ricardinho, ou a gente ainda tem um clima de tensão ali de elenco e parte da torcida, de uma tensão muito alta ainda? Assim, Jorge, o que o Corinthians faz de algum tempo para cá é receber o seu torcedor organizado dentro do CT. Não foi a primeira e nem vai ser a última vez. Então o Duílio, com todo carinho, que me desculpe, mas ele recebeu a Gaviões da Fiel lá no CT, e na sequência a Gaviões da Fiel publica uma nota oficial que termina com a seguinte frase: ou joga por amor ou joga por terror. Então, o seu Duílio, ele também é responsável pela pressão gigante que é feita para os seus jogadores, porque se você me recebe na tua casa e na hora de ir embora eu virar e falar para você: ô Jorge, da próxima vez você vai me receber aqui por amor ou por terror, você não vai me convidar mais. Só que no Corinthians não é assim. E a pressão vai continuar, né? O torcedor corintiano da organizada, da Gaviões da Fiel, ele vai apoiar os 90 minutos, isso eu não tenho nenhuma dúvida. A última impressão do Corinthians na Neoquímica Arena foi um drama, foi o jogo contra o Guarani, que o Corinthians passou nos pênaltis. Depois você tem razão, sai ao Morumbi, toma um baile no Morumbi, vai jogar na altitude, não vê a cor da bola, e aí tem todos esses problemas, né? Porque aquelas ameaças que foram feitas na internet, até onde eu sei, não tem ninguém da organizada ali. O que eu estou pegando é a visita da torcida organizada dentro do CT.
Você abre a porta para um cara te ameaçar, porque eles ameaçaram. O final da nota é de ameaça. Não há nenhuma dúvida com relação a isso. Claro que a vitória contra o Botafogo dá um respiro para todo mundo, mas a gente sabe que o grande objetivo do Corinthians no ano é ganhar a Libertadores da América. Eu tenho muitas dúvidas se o Corinthians vai ter força e elenco para ganhar um Campeonato Brasileiro de 38 rodadas. Então, é muita força e muito foco na Libertadores. E nessa aí vocês têm razão. Quarta-feira já é decisão. Mas vai estar um clima, principalmente antes da bola rolar e com a bola rolando, muito favorável para o Corinthians com relação à torcida. Agora, se empatar ou perder, pode chamar a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu acho que o Corinthians tem mais chance na Copa do Brasil do que na Libertadores, né? Inclusive, não, racionalmente falando. Pode ser, Formiga. Sim, racionalmente falando, eu acho que a prioridade deveria ser a Copa do Brasil do que a Libertadores. Inclusive, nas prévias que a gente fez no ano passado e esse ano, eu colocava o Corinthians como um dos favoritos pela casca do elenco, pelo foco dos outros concorrentes e pelo potencial que o time tem. Eu acho que a Copa do Brasil é algo plausível. Então posso te dar uma informação? Pera, só um pouquinho, gente. Nós estamos em abril. Sim. Isso. Estamos na segunda rodada da Copa Libertadores da América. Perfeito. E estamos na terceira fase, que vai ser a primeira que o Corinthians vai jogar da Copa do Brasil. Perfeito. Isso. É muito cedo pra gente estar falando nisso. Não, é muito cedo, mas quando você faz projeções, então? as projeções... Não, peraí. Para você traçar, para você estabelecer uma prioridade, eu não sei se talvez seja... Tem que ser cedo mesmo. Olha só. Então, André, vou te dar uma informação. Não, de dentro do Corinthians. Posso pra você falar? Fala. No Corinthians, você conhece muito bem quem deu essa informação. Estou sendo um papagaio. Foi Marco Belo. No Corinthians e no São Paulo, hoje, vão tratar as Copas com mais carinho do que o Campeonato Brasileiro. O São Paulo, a Copa do Brasil. E no Brasileiro para chegar para a Libertadores. No Corinthians, claro que vão jogar o Brasileiro, querendo ganhar o Brasileiro. Mas na hora que precisar dividir, o olhar vai ser nas Copas. Tudo bem. E até aí, ok. Porque você tem, inclusive, essas Copas que dão bastante dinheiro, né? Ninguém joga mais só o futebol por causa de título. Você tem que jogar o futebol pensando também no planejamento do ano seguinte. Não tem mais aquela história de, não vou ser campeão mesmo, então dane-se. Não tem mais isso. Você tem, para cada fase que você avança, você tem uma grana, para cada ponto conquistado você tem uma grana. Então, assim, com o que o Corinthians tem, e que a gente estava falando agora há pouco, de poder mexer jogadores e poder, sabe, ele precisa se reforçar na defesa, claramente, para poder começar a utilizar mais elenco. Eu acho que ele precisa de mais elenco, mais jogadores bons na defesa, mas ele tem gente para jogar aí meio campo 2 vezes por semana na boa. A gente estava falando agora há pouco. Acabamos de listar. Você pode jogar o Paulinho um jogo, no outro não. Você pode jogar o Renato Augusto num jogo, no outro não. Então, assim, você consegue montar o Corinthians de uma forma, eu imagino, competitiva, jogando 2 vezes por semana numa boa. Concordo. Mesclando jogadores, não com um 11 principal.